paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Adailton Ferreira. Congrego na Igreja Brasil para Cristo na cidade de Formosa, Goiás, sob a direção do homem de Deus, pastor Arnold Barbosa. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de juntos estarmos para compartilharmos dos textos sagrados. Meus queridos, capítulo 13, Jesus estava nos alertando com relação aos sinais que antecederiam a sua vinda. Ou seja, todas as coisas que estariam acontecendo na face da terra, que iria dizer que ele estava voltando. No capítulo 14, nós vimos aí a paixão de Cristo, falando do seu sofrimento, a negação de Pedro, a traição de Judas e culminando com a sua prisão. Capítulo 15, meus queridos, no Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar agora, ele vai nos dizer sobre Jesus perante Pilatos. Vai falar sobre a crucificação do Senhor. Aqui, amados, ele vem finalizar todo o capítulo, todo o Evangelho de Marcos, todo o livro de Marcos vai se finalizar na questão da crucificação de Jesus. Não que o livro acabe aqui no capítulo 15, mas todas as coisas que apontariam para Jesus como Salvador do mundo finaliza-se aqui com a sua morte. Então, Jesus, ele diante de Pilatos, o próprio Pilatos vai e pergunta para Jesus: tu és o Filho de Deus, o Rei dos Judeus? E ele diz: olha, tu dizes, sou eu. Então, os sacerdotes, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Irmão, Jesus ficava calado. E isso o profeta Isaías já pregoava, já profetizava que, como ovelha muda ao matadouro, ele seria levado. Então, aqui, Jesus, ele calado, mantém-se em silêncio, com várias acusações de falso testemunho, acusações de que ele estava infringindo a lei, né, e os profetas. Então, mas Jesus se manteve ali, sereno, calado. Então, eles tinham um costume, irmãos, naquela época, como era a Páscoa, eles tinham um costume de soltar um preso. Então, chamaram a Barrabás. Barrabás era um homem que tinha cometido motim, crime de morte. E quando trouxeram Barrabás, colocaram Barrabás ali diante da multidão. Pilatos lhe perguntou: olha, quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado, né? Tinha feito a traição de entregá-lo. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus, Jesus Cristo, ou a Barrabás? Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, ou seja, fermentaram na multidão para que eles tomassem a decisão de que soltasse Barrabás. Então a multidão gritando: solta Barrabás e crucifica a Cristo. E Pilatos respondendo disse: outra vez, que quereis que eu faça? Aquele a quem chama rei dos judeus ou aquele que é um criminoso conhecido de vocês? Quem vocês querem que eu solte? E novamente o povo gritava: crucificam. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez este homem? Cada vez eles clamavam mais alto: crucificam. A multidão, amados, a multidão nem ouvia o que Pilatos estava falando, só queria saber de crucificá-lo. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Mas Pilatos aqui só queria se isentar da culpa. Ele estava procurando alguém para se tornar culpado no lugar dele. Então vestiram Jesus de púrpura, né? E fizeram-lhe uma coroa de espinho. Uma história que todos nós conhecemos, filmada aí em várias partes do mundo, encenada por vários atores. Então começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. E feriram-o na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e posto-lhes de joelho adoraram. Amados, zombaram do nosso Senhor, zombaram do Mestre, fizeram escárnio dele. Depois de escarnecerem, tiraram-lhe a roupa vermelha e vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Pediram um certo homem chamado Simão, um sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a cruz. E levaram no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então, irmãos, Jesus teve sede e deram para ele beber vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, eles então dividiram as suas vestes e lançaram sorte para ver quem ficaria com o quê. E era a hora terceira. E em cima da sua cabeça, na cruz, havia uma escrita lá que era a acusação. Acusação de Cristo. Qual a acusação de Cristo? Por que Cristo morreu? Porque ele era o rei dos judeus. Por isso Jesus foi morto. E qual o motivo de os judeus não aceitar como rei?
Porque Jesus ele não veio como os judeus esperavam. Os judeus esperavam um rei que guerreasse as suas guerras, um rei que viesse com poder, com autoridade, com nome. E Jesus ele veio simples, humilde, manso. Então os judeus não o aceitaram. Então essa era a acusação, esse era o crime de Jesus, ser rei dos judeus. E quando o crucificaram, juntamente com o Senhor, crucificaram também a 2 salteadores, ou 2 ladrões. Uma à sua direita, outra à sua esquerda. Né? Também se cumprindo aí a palavra de Deus que diz assim, e com os malfeitores foi contado. Então, irmãos, ali você vê que a palavra de Deus, os profetas já estavam profetizando como seria todo o sofrimento, como seria a vida de Cristo nessa terra e o que estaria acontecendo nos dias da sua morte. E os que passavam, blasfemavam ali dele, né, maniando a sua cabeça e dizendo, tu que derrubas o templo em 3 dias o edifica, mas salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam que uns para os outros, zombando, salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Amados, que povo terrível, né? Eles viram o quanto de sinal Jesus operou. Milagres e mais milagres. Mas eles continuavam zombando. Outros zombavam dizendo, olha, não é o Cristo, o rei de Israel, desça da cruz, desça. Vejamos e acreditemos então se você fizer isso. Irmãos, era muita blasfêmia, era muita zombaria, era muito escárnio para com o mestre. E quando chegou a hora sexta, aconteceu algo extraordinário. Jesus exclamou com grande voz. Aqui no texto fala que quando chegou a hora sexta, até a hora nona, houve grande escuridão, houve trevas, irmãos. E Jesus então clamou com grande voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, alguns diziam, olha, ele está clamando por Elias. Outros diziam, se ele está chamando, então que Elias venha e salve ele daí, tire ele daí da cruz. E um dos soldados correu e molhou uma esponja em vinagre e pondo-a na cana, deu-lhe de beber, dizendo, deixai e vejamos se virá Elias para tirá-lo daqui. Jesus, dando um grande brado, expirou. Nesse momento, Jesus entregou a sua vida nas mãos do Pai. Amados, aqui estava consumado o ato da salvação de todo aquele que crê. Quando Jesus entregou o seu Espírito, se consumou a salvação da humanidade. Porque todo aquele que crê será salvo. Então eu preciso o que para me salvar? Eu preciso crer, eu preciso acreditar no que Cristo fez, na sua obra redentora, na sua morte na cruz, na sua ressurreição ao 3º dia. Eu preciso acreditar, irmãos, porque o ato da salvação estava consumado na morte de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que, nesse momento, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele percebeu que quando ele deu o brado, que havia morrido, ele disse, olha, verdadeiramente este era o Filho de Deus. A Bíblia diz que aí estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. Amados, é interessante aqui que os discípulos que estavam com Jesus todos os dias, conviveram com ele durante alguns anos, nenhum apareceu lá. Apenas as mulheres que receberam alguma bênção, alguma vitória, algum milagre em suas vidas. Chegado à tarde, porquanto era dia da preparação, então era véspera de sábado, para os judeus isso era sagrado, o sábado. Eles não trabalham, eles não comercializam, eles não fazem nada, só vão para o templo adorar. Então um certo homem, por nome José de Arimateia, ele foi pedir para que ele pudesse tirar o corpo de Cristo dali para ser sepultado. Então ele foi até Pilatos e pediu para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, né? Ele achou, nossa, já morreu. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Mas você vê que os discípulos de Jesus, os seus seguidores, eles não foram a Jesus. E mais uma vez aqui se cumpre a palavra, que Jesus ele foi sepultado em uma sepultura, irmãos, virgem, ou seja, ela não tinha ainda nenhum defunto, não tinha nenhum corpo naquele local. Então José de Arimateia tinha comprado um lençol fino, tirando ele da cruz, envolveu no lençol, depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E a Bíblia diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José,
observavam onde o punham. Amados, aqui, concluindo o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, com a morte de Cristo, nós aqui garantimos a nossa salvação. A morte de Jesus, amados, foi a garantia da salvação da humanidade. A salvação para a humanidade ela é gratuita, ela está à disposição. A única coisa que a humanidade precisa fazer é acreditar no poder salvador de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, meus queridos, o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, ele culmina com a morte de Jesus, que vai culminar com a garantia de salvação para todo aquele que crê, para a redenção da humanidade, para perdão de pecados, para a salvação de pecadores, para a libertação de escravos, para fazer com que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua paz. Amém.